dia para você. Já quero primeiramente deixar aqui para você uma ótima semana. Eu sou a Jéssica Natan, a bruxa que te acompanha durante a semana. Neste programa a gente fala sobre bruxaria, sobre tarô, sobre relacionamentos. Para você falar comigo, você vai falar comigo lá no Instagram, no @jes.natan. É JESS.NATANN, tá bom? E também lá no WhatsApp, que é o 11 98244 5951. 11 98244 5951. Anotou? Então me chama lá. Lá também tem o grupo das Imperatrizes, que é um grupo só de mulheres maravilhoso, que tem dicas, tem conselhos, tem promoções exclusivas para você. Me acompanha que vai dar bom. Vamos lá. Hoje a gente tem um programa especial também. Semana passada foi um programa especial. Hoje também temos um programa especial porque estou aqui com a Lilith Sasser, que é aluna. Isso, Seja bem-vinda. Muito obrigada, Jéssica. É um prazer. Ai, que bom. Imagina, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz. Chamei a aluna e ainda a gente brincou. Eu falei, vamos lá, que vamos levar a palavra de Lilith para o mundo, né? Luna, o que eu queria começar te perguntando, né? Como surgiu a ideia de criar a ordem? Bom, a princípio veio de uma necessidade mesmo de acolhimento, né? No começo eu não tinha muita noção do que estava acontecendo, porque foi muito, de uma certa forma, intuitivo, né? Mas falava muito desse acolhimento ao feminino. E uma mensagem muito forte por trás, que era falar de Lilith aquilo que ninguém falava. Trazer a visão de Lilith que ninguém trazia, né? Eu comecei em 2018 e ali logo depois veio pandemia, aquela situação toda. E era uma necessidade de conversar mesmo sobre a deusa. Tinha muitas meninas na época assim que pediam, né, perguntavam. E eu era muito tímida, muito travada, falava com elas, mas de forma muito individual. E aí foi crescendo que nem um bolo, né? Foi pra internet, foi pro Face, né? E aí começou a crescer que nem um bolo. E aí precisou colocar uma certa ordem no assunto. Que legal. É porque ainda hoje, né, Lilith, ela tem essa visão endemonizada, né? Essa visão que é um tanto distorcida, né? Então, explica um pouco pra gente quem é Lilith. Falar de Lilith atualmente é cutucar a onça com vara curta, né? Porque a gente tem vários segmentos, vários parâmetros da mesma observação de uma deusa babilônica, né? Que foi, por muito tempo, cultuada só como uma demonesa, a primeira esposa de Adão, aquela que não se sujeita, né? E isso foi muito taxativo, primeiro, para ter um controle do próprio feminino. Lilith eu trago na ordem uma visão mais matriarcal, ou seja, a gente se aprofunda justamente na questão do feminino, eu chamo de sinistro feminino, né? Boa, Porque gostei, a gente, gostei. quando vai no sagrado feminino, encontramos várias deusas, mas muito pouco sobre Lilith, né? E Lilith, ela traz essa profundidade do feminino, que é assumir essa liberdade, assumir papéis que antes nós, como mulheres, não tínhamos tanta profundidade ou tanto conhecimento. Então, Lilith foi uma deusa que foi cultuada por muito tempo de uma forma fechada, uma forma secreta, por luciferianos, satanistas, por outros canais de bruxaria também, né? Mas trazendo sempre um aspecto muito negativo sobre a imagem dela. É verdade. E que, na verdade, quando a gente observa o feminino, tá tudo ali, né? Então, eu falo assim, a Lilith, ela vem de deusas como Astarte, como Ishtar, né? Como Inanna, sendo a sombra dessas deusas, que eram deusas ligadas ali à fecundidade, à sexualidade, ao prazer, né? E aí, o que aconteceu? A Lilith foi trazida ali como um aspecto de sombra,
dessas faces, dessas deusas. Reflete-se nas sombras do feminino, da psique feminina, né? Mas também no intuito de liberdade, de expor totalmente aquilo que a gente sabe que tem dentro da gente, né? Aquela coisa interna, né? Uhum. É verdade. Eu lembro que eu tinha muito medo. Nossa, Lilith. Aliás, todas ali as deusas escuras, né? Lilith, Hecate, Kali. Era uma coisa, mas Lilith, não, a demônia, não pode e tal. E hoje, né? Hoje eu amo, gente. Tenho tatuada nas costas enorme. E aí depois eu conheci a Luna também. E foi sensacional, né? E aí, como que você passou a levar isso para essas meninas? Porque, assim, ainda hoje, né, a gente vê essa questão, até que a gente estava conversando, de associar a Lilith só ao sexo, só à amarração, sabe? E isso é muito ruim, né? Porque, de certa forma, como vinha a mensagem, né? Eu não sou apenas isso. Como ela mostrava muito isso para mim, eu não sou apenas isso. Ou seja, eu não sou apenas no prazer, eu não sou apenas na necessidade física ali, né? Taxou-se isso e as mulheres que vêm até ela acabam seguindo ali esse parâmetro, né? Só que se você abre um pouquinho mais essa janela, você vê que quando a gente fala do prazer de Lilith, não é prazer para o próximo, é o prazer para si, né? Não é uma questão do empoderamento sobre ter poder sobre os outros, que é uma coisa que a gente fala bastante, mas primeiro você se conhecer, primeiro você ter poder sobre você, para depois você querer dominar o mundo. Exatamente. Se você não se domina, como que você vai dominar o resto? Exatamente. Né? Então, assim, a gente vem trazendo essa mensagem de empoderamento, e associando, por exemplo, a magia com a terapia, né? Porque muitas que vêm precisam, às vezes, de um suporte psicológico, passam por situações bem complicadas, né? Bem delicadas, como a gente comentou. E a gente tem, então, uma filtragem, né? O que eu posso dar de informação para essa determinada mulher? O que ela está buscando, qual a necessidade dela, para que, através de Lilith, eu consiga ajudá-la. Então, a gente vai vendo quais caminhos que elas chegam até a gente primeiro. E, a partir daquilo, ela entendendo um pouco mais sobre ela mesma, ela consegue entender melhor sobre Lilith. Até mesmo Lilith no mapa astral, né? Porque todo mundo quer entender essa Lilith no mapa astral, fala de uma sombra. E quando a gente associa o culto ou a deusa, ela vai dar reação justamente naquela referência que o mapa astral está mostrando. É uma coisa que... Elas foram encontradas separadas. Elas foram encontradas separadas, mas ao mesmo tempo interligadas. Nossa, né? Que interessante. É muito legal. Isso eu não sabia. Para mim era separado. Mas isso que você falou é uma coisa realmente muito importante. Eu falo isso muito mesmo para as minhas imperatrizes. Porque não adianta você querer que outra pessoa ame você se você realmente, verdadeiramente, não se amar. Não adianta. Você primeiro precisa se respeitar, se amar, para você conseguir ter isso do outro. Né? É verdade. E eu acho que Lilith é muito legal porque ela ajuda muito nessa questão de você se amar, né? De você se sentir a mulher sensual. Porque às vezes a menina chega pra mim e fala assim, mas eu não sou sensual. Eu falo, claro que é. Toda mulher tem a sua sensualidade. Às vezes um jeito ali de você mexer num cabelo já é sensual para uma outra pessoa. Exato. O jeito de você abaixar a pessoa, sabe? É que a gente vê muito aquela questão do auto-julgamento, né? Todas essas sombras, elas vêm carregadas de críticas que essas mulheres cresceram, passaram a primeira infância, a segunda infância, a adolescência, a juventude, ouvindo essas críticas. Sim. Tem um momento que elas param de ouvir porque elas já estão repetindo para elas mesmas, Sim. né? Tem muito tempo que eu não canalizava nada, e até é legal a gente falar disso, porque essa mensagem veio com muita força essa semana para mim, que é os aspectos de Lilith. Por exemplo, onde ela vai trabalhar em você? Como que Lilith age de forma individual? Isso é muito legal. Como que ela vai agir? Por exemplo... eu tenho as minhas sombras, coisas que às vezes eu não estou preparada para mexer, né? E eu não tenho que mexer ali. Mas Lilith, ela vai fazer com que a minha consciência entenda aquela sombra,
né? E que eu procure um tratamento, eu começo a procurar respostas para aquilo de forma até, como a gente fala muito, que a mulher é intuitiva, né? A gente vai pela intuição, é isso. A gente começa a sentir esse chamado ali dentro, né? E o que que ela traz? Por exemplo, Lilith, ela não vai te deixar sexy, ela não vai te deixar atraente. Ela vai te mostrar onde você é atraente, onde você é sexy. É como se direcionasse, né? Isso, e potencializa. E ela faz com que você enxergue, né? A partir do momento em que você enxerga aquilo, você dá um valor diferente. A partir desse valor diferente, você começa a receber um resultado diferente daquilo. Exatamente. São os desbloqueios, né? Dentro da Cabala, a gente fala que Lilith, ela tá em cascas, né? Ela tem ali as cascas, as camadas de cada clifa. Essa clifa tem muito a ver com o nosso interno, os nossos bloqueios, os nossos desafios. Então, cada vez que ela rompe uma dessas camadas, a gente supera uma dessas clifas, esse autoentendimento é nosso. Porque a gente vê muito falar da cabala hermética, da cabala clifótica, né? De uma forma muito externa, fala-se muito dos desafios, mas onde Lilith age? Ela age nessa cabala interna nossa, né? Que ela é a mãe disso tudo, ela é a mãe do caos. O que é essa mãe do caos? É o momento em que eu paro e, em vez de eu externar, eu interiorizo. E aí eu vou lá dentro na minha sombra, na minha introspecção, naquele momento que eu quero ficar bem isolada. Preciso mergulhar em mim, preciso me resgatar, me buscar. Muitas vezes, eu me perdi, né? Em algum momento eu me perdi. É desse momento que Lilith vem quebrando essas camadas, quebrando essas cascas que a gente vai criando e trazendo à tona aquilo que a gente precisa reaver, né? Ela não muda ninguém. Eu acho que força nenhuma muda ninguém, né? A gente só começa a trabalhar melhor com os nossos pontos, ou fortes ou fracos, mas são todos nossos, né? Então, assim, vem essa questão muito da amarração. Porque Lilith vai trazer fulana, beltrana, ciclana. Ela não vai trazer ninguém, porque ela... Imagina, Deus não tem mais o que fazer, não né, gente? Do que ficar buscando os gerundios da Para isso vida, que a né? gente tem um monte de linhas, né? De outros segmentos que estão ali trabalhando, né? Mas a Deus, ela te potencializa. Então, ela te mostra o quanto você é forte, o quanto você é sexy, o quanto você é sensual. Ela resgata, de uma certa forma, a vergonha na cara, que a gente adora falar. A vergonha na cara. Te dou 3 tapas, né? 3 tapas, né? Devolve seu amor. Em 3 tapas, devolve seu amor próprio, né? E é caótico viver isso. As mulheres têm muito receio porque acham que vão cair numa cilada, né? E não tem cilada. Tem uma liberdade que às vezes a mulher não quer, o homem também não quer, porque tem muito esse bordão aí, homem não pode cultuar Lilith. Eu ia te perguntar isso também. Se pode, se não pode, né? Vamos lá. Eu sou da opinião que pode sim, mas depende dele. Pode, porém, depende, pode, porém, né? Até onde ele está aberto para o feminino dele. Até onde ele está aberto primeiro para o feminino dele. Porque quando a gente fala de deuses, né? Como é tudo muito estereotipado, de certa forma. A gente usa muito gênero. Porque, só desculpa te interromper, tem até aquela questão de Lilith odiar os homens, né? Que vem daquela história da mitologia e tal. Então, acho que muito por isso também, né? De que o homem não pode porque Lilith odeia os homens e tal. Mas também chega a ser um controle patriarcal, né? Eu tento evitar falar do patriarcado. Porque, assim, existe uma confusão quando a gente fala do patriarcado e as pessoas acham que o patriarcado é masculino, homem, né? No caso ali, gênero. Sim. E matriarcado é feminismo. Sim. E não é isso, né? São polaridades, são energia. O patriarcado, ele tem uma consciência política e administrativa de uma certa forma, e a matriarcal é outro sistema, só são diferentes. Sim. Mas quando a gente vai para energias, a gente tem o Kybalion, que é um livro que eu uso muito de referência, a gente fala de gênero, de polaridade, masculina e feminina. Todo mundo tem essas duas polaridades. Nossa, eu falo muito isso quando eu falo de relacionamento. Então, agora imagina, se a gente fosse cultuar somente que a polaridade ali, o gênero, ele corresponde, então estaria errado mulheres cultuar o masculino também. Porque que mulher pode ali cultuar Lúcifer, cultuar, sei lá, qualquer outro caminho. Zeus, Horus, exato, ir para o masculino, mas quando vem para o feminino,
Não. É. Por que os homens podem ter uma relação muito legal com Hecate e quando chega Lilith, não, né? Porque Lilith, ela vai justamente trabalhar essa questão de sombras, como a gente fala, mas sombras do feminino. E os homens já têm um bloqueio do próprio feminino. E aqui eu não estou generalizando, porque tem muitos que não têm. Muitos deles têm essa facilidade, esse acesso a Lilith corresponde, tal, uma coisa bem legal. Eu vejo como o maior desafio as sombras. Sim. Nenhum outro, muitas vezes, está preparado pelas sombras. A mulher enfrenta de um jeito, o homem enfrenta de outro, né? Sim. Mas são sombras. Então, o homem, na minha concepção, pode, desde que ele consiga ter uma afinidade, um conhecimento, uma cumplicidade com o seu próprio feminino. Isso é muito interessante. Eu tenho um atendimento que eu faço, que é a ativação da Imperatriz, né? E aí eu uso ali a carta do tarô, da Imperatriz e tal, da Rainha, que é para justamente ativar esse poder pessoal. Sim. E aí um cliente, eu achei muito sensacional isso, ele entrou em contato comigo e perguntou, né, homem, né? Ele perguntou, eu posso fazer? Eu falei assim, olha, tudo depende da sua identificação. Se você quiser, a gente pode fazer a Imperatriz ou a gente pode fazer Apolo, né? O Imperador, eu não sei de onde eu tirei Apolo, gente. O Imperador. Eu falei, vê aonde você se sente mais confortável, porque o intuito é ativar o teu poder pessoal. Ele não quer fazer da Imperatriz. Eu falei, tá ótimo, então, vamos fazer a Imperatriz. Por quê? Porque ele se identificou ali com aquela energia mais feminina e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Isso é muito legal, quando o homem também entende esse equilíbrio dentro dele. E é o que a gente fala, é porque eu acho que ainda hoje Lilith tem esse estereótipo. Ela ainda é estereotipada, né? Por conta de todas essas questões mitológicas, né? Sim. Porque cada um ali... Eu lembro quando eu comecei a estudar, cada um fala uma coisa, né? Sim. Cada mitologia é uma coisa. Eu acho sensacional a história de Adão, né? Vamos até contar um pouquinho, porque no final a gente já começou falando já mergulhamos. Né? Eu acho muito interessante a história de falar que Lilith é a primeira mulher, né? Que ela não quis ficar ali por baixo de Adão. E aí ela foi embora. Sim. Foi embora, falou pra Deus. Vou resumir a história porque é grande, gente. Foi embora, falou pra Deus, não vou ficar aqui não, porque se somos iguais, se viemos do mesmo pó, né? Por que não podemos ser iguais? E aí Deus manda buscar, ela não quer vir e tal, não vou. Aí Deus diz que Deus amaldiçoa, né? O que eu acho esquisito, mas tudo bem. Diz que Deus amaldiçoa. E aí dizem que ela é a cobra, né, que vai lá, do jardim que vai lá tentar Eva. Então ela tentou, né? Falou, Eva, tipo, presta atenção, garota. Ela foi socorrer, né? Ela foi socorrer a parceira, a minha tatuagem é a cobra saindo da maçã e enrolando no pescoço, né, dela, assim. Eu falei, eu quero a cobra saindo da maçã, porque eu acho muito legal. Mas tem outras. Tem, né? assim, tem várias. Tem uma onde ela é associada até a Leviatã, a Tiamat, né? Porque corresponde ali à energia draconiana. Quando a gente vai para o draconiano, aí já tem uma outra potência, né? Ali já é uma energia muito mais... Não vou dizer ancestral, porque essa história também é ancestral, né? De Adão e tal. Mas ela é muito mais ligada aos elementos da terra. Já é uma história também onde se divide ali, né? Leviatã passa por uma batalha, o sangue dele que cria dela, né? Que cria tudo. Tem essa conexão com a água, tem muita gente que fala, às vezes, do draconiano. E aí isso associa muitas vezes somente a dragões terrenos, né? Aqueles que tem asa, mas tem muitos que são ligados ao mar, ao oceano, aqueles dragões, por exemplo, oriental, japonês, chinês, né? Que eles são mais um aspecto serpentinoso debaixo d'água, tem aquela coisa toda. E também tem a mitologia que antecede de Adão e Eva, que é justamente de Ishtar e Astarte. Que é a Suméria, né? É a Suméria, né? E aí, o que acontece? Ela provém dessas deusas da sexualidade, né? Se transformando nessa demonesa, que é somente associada à sexualidade, né? A promiscuidade, porque quando
Eu não vou dizer igreja, porque antecede até mesmo a Sim. questão da igreja, né? Mas quando o patriarcado começa a tomar conta ali, eles querem derrubar o culto feminino. O que acontece? As colônias patriarcais, elas eram em maior quantidade e muito próximas. Então, vamos supor, você tinha lá 4 colônias que tinham conceito patriarcal e uma matriarcal. Matriarcal servia, cultuava ali Ishtar e Astarte. Muito distante daquelas, tinha muitas patriarcais e mais uma matriarcal lá na outra ponta. As patriarcais unidas, elas conseguiram ganhar força. E, claro, né, silenciaram a história do matriarcado. Então, o culto dela vem dali, né, dessas histórias primárias, que são as deusas matricárias, que a gente fala, com aspectos de ave. A gente tem Maria Gimbutas, que é uma antropóloga que fez uma pesquisa, não tem esses livros, esse material não tem no Brasil. Nossa, né? que interessante. E ela faz uma pesquisa de uma colônia matriarcal, onde as deusas que eram cultuadas eram deusas com aspectos de aves, né? O corpo da cintura para cima feminino, da cintura para baixo ave, e elas carregavam um jarro, né? E esse jarro ele era preenchido com sangue menstrual, que era um processo de culto para essas deusas de ciclos de fertilidade e prosperidade dentro das aldeias. Nossa, E que é uma interessante. pesquisa que tem imagens, tem tudo, né, dela ali. É Maria Gimbutas, né? Vou procurar. É maravilhoso. E ela vai trazendo, então, também essa consciência onde ali, se a gente for olhar ali a associação, a gente começa a reconhecer também nessa cultura as Yamins. Entendeu? Ai, nossa, é Tá tudo interligado, verdade. tá tudo interligado. É porque o matriarcado foi silenciado, a nossa história foi deixada para trás, né? Graças a algumas senhoras mantiveram ali essa sequência de Nossa, é entendimento, verdade. né? Tem Até mesmo total John Fortune, sentido. ela fala sobre a deusa, né? Então, assim, quando a gente fala não tem embasamento, temos, mas no nosso país não tem tanto material para pesquisar, para procurar. A Sim. gente tem que sair caçando mesmo. Caçando por aí. né? Nossa, que interessante. Você sabe que eu fui umbandista há muito tempo, né? Só que na casa, lá em 1900 e nada, eu falo 1900 bolinha, lá vai com rolha, que eu frequentava, ela não falava, né? E naquela época, e ela era muito fechada, e a gente não estudava, não conhecia e tal, então assim, eu nunca soube. Ela falava que eu tinha uma bruxona e tal, mas só falava, até aí e tal. Aí, beleza, saí da casa, fui estudar bruxaria, né? Retomei, na verdade, o estudo da bruxaria. Enfim, aí agora, há pouco tempo, fiquei muito tempo sem frequentar. Um tempo atrás, conheci uma casa, falei, nossa, que interessante. E eu falei que ali, eu já saí, né? Mas foi um período de conhecimento. Legal. Porque foi lá que eu conheci as Yamis. E foi lá que eu descobri a minha feiticeira, tudo. E eu me apaixonei, assim, né? E agora você falando que eu, né, associei, né? Faz todo sentido, Todo né? sentido. Dentro da ordem agora, o que acontece? A ordem, eu não falo que a ordem é um sistema religioso, né? Tipo assim, vem muitas lilitianas, somos todas lilitianas, porque todas temos o mesmo entendimento dela, né? Mas é um grupo que a gente abraça todas, né? E agora a gente também tem ali, por exemplo, um respaldo, porque vem muita gente dessa cultura umbandista, né? Ou da cultura afro, que não consegue mais seguir. Às vezes chega num nível que aquilo já não basta, né? Quer mais, quer mais. E aí, dentro da ordem, a gente tem uma Iá, né? Que ela justamente traz a questão das Yamins do mesmo jeito que é de fora. Ela não pega o estudo e o culto aqui de dentro. O estudo dela vem de fora também. E aí ela dá esse respaldo para quem chega e fala, nossa, mas eu saí da Umbanda. E agora? Nossa, a mesma coisa a gente dá o suporte, por exemplo. Eu falo que, assim, né, é uma visão pessoal. Acho que a gente não deve
cuspir no prato que a gente já comeu. Sim. Se a gente chega até um determinado caminho, Exatamente. foi as minhas entidades, os meus guardiões me levaram até ali. Então, não é porque eu entrei num caminho que é diferente que eu tenho que abandonar quem estava me acompanhando naquele momento. Isso é muita ingratidão até. Concordo plenamente. E aí a gente também tem. Então, por exemplo, a gente tem o estudo com as linhas de esquerda, né? O culto com as linhas de esquerda. Aí a gente tem orixá. Como que a gente pode associar esse culto sem ter nenhum tipo de atrito, né? O que é muito difícil, porque na cabeça das pessoas já é formada assim. Se você saiu de tal religião, você tem que virar as costas, outra coisa, né? Virar as costas, porque você vai estar cultuando deuses, né, diferentes e tal. Mas é tudo diferente, na verdade. E outra, né? É o que eu falo, tem espaço para todo mundo. Tem. Gente, eu faço uma mistureba. Eu cultuo todo mundo, entendeu? Eu cultuo Lilith, aí tem Hecate, né? Porque eu tenho um altar só das deusas escuras, desde né? que a gente saiba fazer, Aí eu tenho lá um outro, tenho lá os meus guias, e vai todo mundo assim, sabe? A minha avó falava pra mim, assim, que toda bruxa, ela tem que ter muitas portas. Boa. Porque em determinado momento, em determinada situação, uma porta pode não te ajudar. E aí? E aí você tem que ter outras para ter um respaldo. Então, quando a gente está nessa linha de feitiçaria, de magia, quanto mais conhecimento é melhor. Mas a gente precisa ter essa questão de, como a gente estava conversando, entender o que eu estou mexendo naquele determinado momento e estar focada naquela força, naquela energia, né? Mas quanto mais portas eu tenho para bater, melhor para mim, né? Ai, gente, passou tão rápido. Tinha tanta coisa para falar ainda. A gente fala muito, eu gosto assim. Luna, quem quiser saber mais sobre a Ordem, sobre Lilith, como é que faz para falar com você? A gente tem um canal no YouTube, né, na Ordem Lilithiana. Ordem Lilithiana Oficial. Tem o Instagram também, @Ordem Lilithiana, né? E tem o site, ordemlilithiana.org. Lá dá para encontrar todos os caminhos, né? Até a gente, assim. Ai, maravilhoso. Gente, procurem, estudem, porque Lilith é maravilhosa. Não é um caminho fácil, tá? Mas é um caminho de possibilidades muito boas para vocês, tá bom? Vou me despedindo aqui e até o nosso próximo Madrugada Astral. Um beijo enorme no seu coração e uma linda semana para você.